Você pode sentar no seu lugar. João nos apresenta uma nova perspectiva. Queridos, eu adoro tecnologia. Quem não gosta de tecnologia? Nós vivemos na era da tecnologia. Nós vivemos no mundo da era digital. Vivemos na era dos acessórios, dos gadgets. Vivemos na era dos tablets, dos telefones, dos fones, dos bluetooths, dos wireless, de um monte de coisa, né? Cada hora é uma novidade que aparece. Basta você ir na rua da Alfândega e você volta cheio de novidade, cheio de coisinha. Basta ir na Uruguaiana, igual tem ido há 2 semanas seguidas. Mas eu fui turistar um pouquinho, que algumas pessoas queriam conhecer a Rua da Alfândega. Gente, aquilo é sensacional, né? A gente entra ali e fica perdido, é muita coisa, mas ao mesmo tempo é muita novidade. Você vai então, vai por exemplo nos Estados Unidos, ou vai em qualquer, é muita novidade, cada hora inventa uma coisa, né? E a gente vive num mundo da era tecnológica, e eu confesso que eu gosto de tecnologia, mas às vezes eu tenho raiva da tecnologia. Eu gosto da tecnologia, mas ao mesmo tempo nós acabamos nos tornando dominados por tecnologias. A gente se torna refém de um celular. Você sai de casa com roupa, mas se sair sem celular, você parece que está pelado. Então você tem que voltar em casa, você já está a 10 minutos da sua casa. Esqueci o celular, volta correndo, pede um Uber para trazer. Alguém, por favor, não posso ficar 1 minuto sem celular. A gente acaba se tornando escravo dessas coisas, e essa tecnologia toda, ela começa a mapear a nossa vida. E eu confesso para você que você precisa tomar cuidado para não ser sugado por esse campo minado. Deus te chamou para controlar, não para ser controlado. Se algo tem controlado a sua vida, isso não é de Deus. Se algo tem que controlar você, que seja o Espírito Santo de Deus. Se algo tem que controlar você, que seja o amor de Deus na tua vida. Se algo tem que controlar você, que seja a sua visão. Se algo tem que controlar você, que seja algo para que possa ser útil na vida de alguém. Eu não estou falando contra a tecnologia, eu estou falando quando os papéis se invertem e aquilo que foi criado ou inventado, porque eu creio que toda ideia veio de Deus. Deus é a fonte de toda ideia. Deus é a fonte da tecnologia. Deus é a fonte da inteligência, Deus é a fonte dos recursos, Deus é a fonte de toda a ciência. Porém, Ele criou todas as coisas para que o homem tivesse domínio sobre elas, e não que as coisas se invertessem. Nós hoje nos tornamos marionetes na mão de um celular. Desculpa, não se ofenda, não fique chateado, mas é algo que é uma realidade que nós vivemos. Tem algumas fotos passando aqui que eu achei na internet, de como que o mundo caminha hoje. Socorro. Né? Algumas coisas que, lógico que eu não estou generalizando, mas se você olha para a nossa sociedade, se você vai numa praça de alimentação no shopping, se você entra num restaurante, você vai ver isso nitidamente. De pessoas que os relacionamentos estão acabando. Os relacionamentos respiram por aparelhos. Está no CTI, eu digo relacionamentos do olho no olho, relacionamento do sentar e tomar uma xícara de café, relacionamento de ter cheiro de gente, de ter cheiro de pele, sabe? Relacionamento de, não através de uma tela de LED, de uma tela, não, mas relacionamento de pele, relacionamento de contato, relacionamento de como foi o seu dia hoje, como é que o que está acontecendo com a sua vida, e nós estamos nos tornando escravos quando Cristo nos chamou para ser livres. Porque para a liberdade que Cristo vos libertou, então não se torne de novo debaixo de um jugo de escravidão. Ah, mas ele está falando da escravidão. Não, tudo que tira o teu controle te escraviza. Você sabia que existem 500 milhões de usuários das redes sociais e que publicam 95 milhões de fotos por dia? E com isso, a rede social registra mais de 4 bilhões e 200 milhões de curtidas por dia, diariamente. E um dado, por exemplo, mulheres entre 16 e 25 anos gastam 5 horas por semana publicando selfies. Gente, você sabe que tem selfie para tudo hoje. É selfie do cachorro, é selfie
É selfie do dente novo, é selfie da camisa, é selfie do olha o assento que eu estou no avião, na business class, e você está no camburão, olha o assento que eu estou, sabe? A gente está sempre querendo afirmar alguma coisa, ou se autoafirmar, olha o que eu tenho, o que você não tem, olha o carro que eu comprei, olha o que eu tenho, e isso as pessoas começam a ficar refém dessas coisas. Refém, não há nada de errado com a selfie, a vida é sua, você posta o que você quiser, você faça a selfie que você quiser. O problema é que no decorrer dessa caminhada, nós vamos nos tornando pessoas mais egoístas e autocentradas, tudo gira em torno de nós, então eu preciso me autoafirmar. Eu posto foto sorrindo, quando na verdade a minha vida está uma tragédia. Eu posto foto sorrindo para provar para o outro que eu estou bem, quando na verdade eu estou vivendo uma crise terrível dentro da minha casa, dentro da minha vida, mas eu preciso ser bem visto, porque eu preciso ser curtido. Eu preciso que alguém me ame, nem que seja através de uma tela. Eu preciso ser aceito, nem que seja através de um like. Então eu vou fazer de tudo para que eu possa ser aceito. Eu vou fazer de tudo. Eu vou abrir mão dos meus valores. Eu vou expor o meu corpo. Eu vou ser mais sensual. Eu vou mostrar como que eu posso. Eu tiro foto de uma casa que não é minha e digo que eu moro ali. Eu tiro foto de um lugar que eu só consigo entrar na porta, porque eu nunca vou entrar lá dentro. Então eu fico na porta, mas eu preciso mostrar que eu estive perto daquilo ali. Então as pessoas vão começar a achar que eu sou alguma coisa por aquilo que eu posto. Você não é o que você posta, e você não é importante pelo que você posta, você é importante pelo que você é, e Deus te ama do jeito que você é. Deus não te ama, Deus te ama do jeito que você é. Deus não te ama do jeito que você deveria ser. Eu vou repetir. Deus não ama você pelo que você é. Deus não ama você pelo que você deveria ser. Deus ama você por aquilo que você é. Com todos os seus temores, seus medos, suas fraquezas, seus defeitos. A graça de Deus é para você. O amor dele é para você. Então, não fique preocupado em querer chamar a atenção de homens. Se preocupe em agradar o coração de Deus. Se preocupe em pensar o que Deus pensa, em sentir o que Deus sente. A mensagem de Jesus é clara. Ame-se e negue-se. Eu vou repetir. A mensagem de Jesus é: ame-se, mas negue-se. Negar a si mesmo. Eu estou continuando um pouco, se você pensar na mensagem de semana passada. A questão é que as mídias sociais mudaram o comportamento humano. E tem mudado a cada dia. As mídias sociais estão mudando. Elas mudaram o comportamento humano de algumas maneiras. Nós mantemos as amizades em nossos termos, através das mídias sociais. Porque eu posso controlar quando eu quero responder e como eu quero responder. Nós nos tornamos viciados em elogios imediatos, tornamos viciados em respostas imediatas. Eu quero ser respondido naquela hora. Você posta uma foto e daqui a 1 minuto você está vendo quem curtiu, quem comentou e o que falou. Me reprovaram ou me aceitaram. E aí tem gente que vai adoecendo porque ele está escravo. Quando na verdade, 80% das coisas que rolam ali é fake, é falsidade. Porque a mesma pessoa que te elogia hoje, amanhã ela está te ofendendo. Porque a mesma pessoa que acha você legal hoje, amanhã está falando mal de você. Ela está esperando um furo e aí pega aquilo sem te conhecer, fala mal de você, te difama, uma série de coisas. E aí você deprime por conta de um comentário que foi feito numa das suas redes sociais. E aí nós nos tornamos viciados disso. Sabe? E a gente começa a nos concentrar em nós mesmos. E começamos a viver em função de nós mesmos. Então eu preciso ser aceita. E algumas citações dessa geração de hoje, é uma geração que fala, eu não quero me conviver com pessoas, eu prefiro conviver com o meu celular, porque ali a coisa é mais fria, ali eu não tenho contato, ali eu bloqueio quem eu quero, ali eu sabe? Eu não quero, tem gente que não quer conviver com pessoas. Vivemos numa geração, ao mesmo tempo, muito inteligente, mas ao mesmo tempo silenciosa. É a geração do fone no ouvido. Tem gente na igreja com fone no ouvido.
Tem gente que a mensagem está sendo pregada, às vezes está com fone no ouvido lá atrás. Eu vejo tudo daqui de cima. Isso não é só aqui. Em várias igrejas que eu passo, às vezes onde eu vou pregar, eu vejo jovens, eu vejo um monte de gente que está no culto e um fone pendurado no ouvido, porque ele não consegue desconectar um minuto. Porque só ouve o que é interessante. E com isso as pessoas param de se relacionar. Você sabe que existe a geração Z, existe a geração X, a geração Y e a geração Z. A geração X nasceu entre os anos 60 e os anos 80. A geração Y nasceu entre os anos 70 e os anos 90. E a geração Z é que nasceu a partir de 95 até os dias de hoje. É uma geração que nasceu já na era da internet. E o meu filho um dia me perguntou: pai, como era a sua vida antes do 3G? Isaac um dia me perguntou: pai, como era a sua vida antes do celular? Como é que você vivia sem celular? Isaac, eu vivia bem e era muito feliz. Porque eu jogava bola de gude, eu corria na rua, eu arrebentava o dedão do pé jogando bola, arrebentava o tampão do dedão, ia para casa assim, ia para a igreja às vezes com tênis, um pé calçado e outro com chinelo e o dedão enfaixado, porque tinha arrebentado o dedão no paralelepípedo da rua. Ia para a igreja com o dedo enrolado de esparadrapo, porque o cerol cortava o dedo tudinho, sabe? E no dia seguinte estava louco para acordar e ir para a rua, brincar de bola na ladeira e andar de carrinho de rolemão. Nós convivíamos. A gente brincava de fazer pista na lama e pegava uma tampinha de refrigerante, enchia de barro e ficava ali dando peteleco e fazia obstáculo. Quem já brincou disso aqui? Quem já brincou de peão? Bola de gude? A Vera ou a brinca? Vou lá, faz o triângulo. Qual é, compadre? Eu tenho aqui, ó. Pô, perdeu. Já brincou disso, Bill? Brincar de taco. Pique bandeira. Licença moca. Queimado. Queimado. Pô. Hã? Taco. Taco, a lata ali e correndo. A gente convivia, a gente tinha relacionamento, a gente brigava, a gente ficava com raiva, mas a gente estava junto. Nem telefone em casa eu tinha, era a dona Laura que me dava o recado. Eu lembro da vez que meu pai, cadê meu pai? Está lá embaixo na ação social, é o lugar dele, ama, né? Fica lá cuidando, fazendo cesta, arrumando. Eu lembro da época que a gente, depois de muito esforço, conseguiu encomendar o meu primeiro teclado profissional, que não era como nos dias de hoje, que você vai na Made in Brasil, em qualquer lugar, você tem a opção de parcelar em 24, 36 vezes. E fica assim, ruim ali, né? Paçoca, vamos providenciar uma outra caixa para ler depois. E aí meu pai, eu ia tanto numa loja chamada Guitarra de Prata. Quem ouviu falar da Guitarra de Prata? Tem que dar honra a quem honra, ok? E a minha diversão, às vezes, no sábado, meu pai trabalhava na Light, na estação do Camerino. Meu pai era operador de subestação elétrica. Meu pai se aposentou pela Light, quase 28 anos trabalhando na Light. E, às vezes, a minha diversão era, aos sábados, ir para a Guitarra de Prata, ficar olhando para os instrumentos. E eu ficava lá assim. Eu fui tanto na Guitarra de Prata para ver os instrumentos, que o dono da loja, o Ivan, ficou meu amigo. O Cláudio, que era o vendedor e gerente, ficou meu amigo. O Nildo, não era Nildo, não, outro rapaz, Neilton, alguém lá, ficaram meu amigo. Então era o garotinho lourinho que ia namorar os teclados na Guitarra de Prata. E eles sempre me trataram muito bem. Eles ligavam os teclados para mim. Tinha uma salinha na Guitarra de Prata, quem ia lá lembra, uma salinha lá atrás, Bill, onde ficavam os teclados de ponta, ficavam lá dentro. Aí eles ligavam, aí, entra lá, Emerson. Eu ficava olhando os teclados. Aí ficava tocando. Falei, cara, eu nunca vou ter um negócio desse. Quanto é isso aqui? Não, é muito caro. Quanto é isso aqui? Não. Volta com teu pai aí um dia. A gente, anos, semanas. Ele adquiriu confiança em mim, no meu pai. Viu que meu pai era um cara sério, trabalhador, saía da Light, chegava lá todo suado. Um dia o Ivan chegou para meu pai e falou, seu Edson, vamos comprar um teclado para o Emerson. Era um Roland U20.
como o senhor quiser e puder pagar. Não esquenta com o crediário, vê como o senhor puder. O garoto é um garoto bom, ele tem futuro. Eu conheço o senhor, tenho certeza, eu não faço isso para ninguém. Ele chamou a gente num escritório e falou, pode, vamos encomendar o teclado. Nessa época demorava. Ele vinha de São Paulo, vinha literalmente de fora. Queridos, e aí, qual era o telefone de contato? O da dona Laura. Porque a gente não tinha telefone em casa. A gente só foi ter telefone em casa quando tinha lá pelos 16 anos que a gente conseguiu uma linha compartilhada. Quem já teve linha compartilhada aqui? Tinha uma caixinha vermelha, que se a outra pessoa estivesse usando, a luzinha acendia. E tinha uma vizinha que ela usava o telefone muito e a luzinha só ficava vermelha. Quando tinha. Só que eu tinha descobrido um jeito de derrubar a conversa dela. Isso depois. Mas, voltando... A gente tirava rapidinho, colocava a linha, caía, eu conseguia telefonar. Isso quando foi ter telefone. Mas na época que eu ganhei esse primeiro teclado profissional, gente, passou um mês, eu toda hora, dona Laura, alguém ligou para mim? Dona Laura, alguém ligou para mim? Dona Laura, aí eu ligava para a guitarra de perto do orelhão. Ivan, e aí? Calma, Lourinho, demora mesmo. Meu irmão, quase uns 2 meses depois, estou eu em casa, no meu quintal, quando a dona Laura chega no muro, ela fala, Emerson, telefone para você. Eu estava sem camisa, de chinelo suado, sem chinelo suado, eu saí correndo, quando eu chego lá, era o Ivan, era um sábado, meio-dia, a loja fechava às 2. Aí, Lourinho, tá aqui. Eu tinha um amigo lá no morro chamado Daniel. Lembra do Daniel, mãe? Ele tinha um Chevette todo arrebentado. Pensa num Chevette todo arrebentado. Só tinha o banco da frente assim. O outro que estava na mola. E lembra do Daniel? Gente boa, Daniel. Mas a porta não fechava. Eu tinha que amarrar com uma corda assim a porta. Eu falei, Daniel, pelo amor de Deus, meu pai está trabalhando. Eu preciso. Eu peguei meu teclado, chegou, cara. Eu não tinha dinheiro para pegar táxi. Vão lá comigo, cara. Cara, meu carro, se a polícia parar. Eu falei, vambora comigo, Daniel, pelo amor de Deus, vambora. Peguei teclado. Na volta, na Avenida Brasil, o carro enguiça. Foi prova, irmã. Naquele dia eu tive que, eu falei, Daniel, eu vou ter que entrar num táxi, que eu não posso correr o risco de pegar esse teclado. Eu não tenho dinheiro, mas vou ver se alguém tem, minha mãe tem, alguém tem. E eu entrei num táxi, cheguei com o teclado em casa. Por que eu estava falando isso? Por causa do telefone. Hoje nós perdemos essa capacidade de ter expectativa nas coisas. A gente quer tudo de imediato. E tudo aquilo que vem muito rápido você não valoriza. Não tinha. A gente tinha que aprender a esperar. A gente tinha que viver as nossas fases. Sabe? Então, a geração Z é uma geração que ela... de hoje, uma geração que a gente vive, ela não consegue conviver. E tem um rapper chamado Rashid, que eu sou fã dele, sou mesmo. Ele tem uma música chamada Laranja Mecânica. E ele fala sobre isso, e uma das coisas ele fala, geração Z, zero de conexão com o que é vivo. É uma geração que toca apenas telas e não peles. E aí o refrão da música diz, o que fizeram contigo e aquilo que chamaste de coração, que formato de arquivo é preciso ter para voltar a ser teu irmão? Antes que o mar secar, tu secou. Antes do mundo, amor acabou. E o que restou? Sem sinal de vida aqui. Qual formato de arquivo a pessoa precisa ter para a gente amar ela novamente? Hoje não curti, eu bloqueio, eu deleto. Esse não foi o chamado de Deus para nós. Amados, amem uns aos outros. Não é amar se ele é perfeito, não é amar se ele é rico, não é amar se ele é pobre, não é amar, não é algo, é um mandamento vos deixa eu te falar bem, como eu falei domingo passado, amor não é dom. Você pode repetir comigo? Amor não é dom? Amor é virtude. Amor é a virtude do crente. Eu vou repetir, amor é virtude, e ainda Deus dá um mandamento vos dou, que vocês amem uns
aos outros. Então, o amor não é opcional para o crente. Uma irmã entendeu e deu um glória a Deus bem forte. Sabe, por que a mídia social, ela cria uma crescente insatisfação nas nossas vidas? Porque nós sempre vemos a exposição de outras pessoas, e toda a ilusão, aí eu começo a comparar a minha vida com a vida delas, e vejo quanto distante eu estou daquela realidade, e como eu gostaria de chegar ali, só que criamos coisas que são impossíveis. E as redes sociais, o Facebook, Instagram, Snapchat, sabe, eles criam um precipício entre a realidade do nosso cotidiano e aquilo que queremos passar para as outras pessoas. Sabe, você dá uma zapeada e você verá fotos bonitas, ambientes perfeitos, pessoas extremamente inteligentes, frases maravilhosas, uma galera feliz, vivendo coisas fantásticas. E quando o espectador observa essas imagens, ele cria um choque de realidade com a sua vida comum, chata e simplória. A minha vida é chata em comparação ao que o outro está postando. Sabe, aquele caso do que a grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa, o cheiro da comida do vizinho é sempre melhor do que a nossa, e os momentos que seus amigos passam são sempre os melhores. Ninguém vai postar derrota na internet, todo mundo vai postar que está bombando, todo mundo vai postar. É o biquinho, é a festa, é o show, é a roupa nova, é o carro novo. Ninguém quer parecer mal na fita. E é por isso que muita gente entra em crise e deprime, porque ele quer se autoafirmar o tempo todo, porque a sede de ser aceito. Querido, você precisa ser aceita por Deus. Aplauda ao Senhor. Porque por mais que você tente se esforçar, a tua vida sempre será sem graça em relação àqueles que você fica acompanhando na internet. Sempre, porque aí nós vamos criando padrões difíceis de serem alcançados. E aí a gente se torna pessoas cheias de amargura e inveja. Eu vou ficando frustrado. Eu vou ficando com inveja. As mídias sociais mudaram o comportamento da humanidade, porque o nosso relacionamento uns com os outros estão morrendo, porque nós estamos preocupados em nós mesmos, só com a gente, só como eu vou ser aceito, só como eu vou ser curtido. Uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan, de 79 a 2009, tem até que atualizar, mas algo que eu achei aqui, diz que a humanidade está se tornando cada vez menos empática. Sabe, cada vez mais, menos. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, olhar com seus olhos e sentir o que ele sente. Olha que legal, o significado de empatia é se colocar no lugar do outro, é olhar com seus olhos e sentir o que ele sente. E isso está reduzindo essa empatia porque nós estamos nos preocupando cada vez mais apenas com a gente. A gente só consegue olhar os nossos problemas, a gente só consegue olhar para nós. E isso é bíblico, porque a Bíblia fala que no final dos tempos, os homens se tornariam egoístas, amantes de si mesmos, eles só olhariam para si. Estamos vivendo o final dos tempos, os sinais estão aí, mas eu quero que você entenda uma coisa: o mundo não vai me pegar. Pelo amor de Deus, alguém dá um glória a Deus de crente. O mundo não vai, eu posso estar no mundo, mas eu não pertenço ao mundo. Eu vou usar o que Deus deu inteligência para o homem para o bem, para eu dominar e não para aquilo me domine. E eu vou viver o evangelho, independente de Facebook, de Instagram, independente se eu sou curtido ou se eu perco seguidor, não me interessa. O que importa é seguir a Cristo e cumprir o chamado dele e caminhar debaixo da vontade dele. É isso que me importa. A questão é que quando você se expõe demais, você se expõe demais, a exposição excessiva, ela nos tira a sensibilidade. Eu me exponho tanto, eu vou me tornando menos sensível, sabe? Aí eu perco os valores das coisas. Eu vou
perdendo o senso de compaixão, de misericórdia, do me importar, né? Essa foto é interessante, cada qual no seu aplicativo, e o menino sentado ali. Às vezes nós vemos uma confusão na rua, a primeira coisa que a gente faz é pegar o telefone para filmar. A gente vê alguém passando necessidade, você viaja para um país e você vê um sofrimento, a primeira coisa que você faz é, cara, ele está sofrendo. Você consegue guardar o seu celular, pegar a sua carteira ou o seu braço e levantar a pessoa? Fala, Deus. Fala, Deus. A falta de interação pessoal torna mais fácil para nós, porque a gente assim não se importa com nada. Eu não quero me envolver com nada. É diferente quando você senta com alguém, olha no olho, toma uma xícara de café, e toma um chá, e come um bolo, ou apenas senta para conversar, e às vezes fica até em silêncio, porque na conversa também existem silêncios. Às vezes não é a conversa, é a companhia. Às vezes você precisa de gente apenas, não é nem para falar nada, é para ficar do seu lado. É bom ter amigos. Por mais que o ser humano seja complicado, eu ainda acredito nele. Nós temos que tomar um cuidado para nós não nos tornarmos ateus do ser humano. Não acredito em gente. Não quero conviver, não quero ter amigos, deixa eu ficar no meu mundo. Isso, continua assim, infeliz. Eu prefiro correr o risco de ser traído. Eu prefiro correr o risco de ser decepcionado, mas não me tornar uma pedra. Porque conviver envolve riscos, ter amigo envolve riscos, mas eu estou disposto a enfrentar qualquer risco, mas eu não vou me tornar uma pedra. Jesus corria risco. Jesus convivia com gente. Jesus estava sentado na mesa com um traidor e ainda deu ceia para ele. E hoje nós queremos decidir quem pode ceiar e quem não pode. A religião cria isso, quem pode ceiar e quem não pode. Quem pode batizar e quem não pode. Quem pode isso e quem não pode. Jesus chegou e falou, vinde todos a mim, os quebrados, os destruídos. Pode vir os traidores, na minha mesa tem lugar para você. Porque eu continuo acreditando em você. Eu continuo acreditando em você. Eu continuo acreditando em você. Eu continuo, você pode estar desse jeito, mas eu acredito em você. Então vem a mim, Judas, senta aqui. Quando Judas chega para trair Jesus, ele olha para Judas e fala, amigo, o que o traz aqui? Porque mesmo na condição de traidor, Deus não havia deposto Judas da sua posição de amigo. Nunca. Corra o risco, mas se importe. Você não foi chamado para ser um bloco de gelo. Para de olhar para os defeitos. Todo mundo tem defeito, inclusive você. Todo mundo é chato, inclusive você. Você é chato para alguém e alguém é chato para você. A vida não é assim? Isso faz parte, mas da mesma maneira que você acha alguém chato, tem gente que te acha chato. Porque são ciclos de relacionamento. Não estou dizendo que você tem que abrir a sua casa para todo mundo, mas você precisa ter amigos, você precisa se relacionar, você precisa querer se importar. Isso faz parte da nossa humanidade. Pessoas que se não se relacionam são infelizes. Ele pode dizer que prefere a tela do que uma pele, porque ele prefere se esconder, mas isso é fuga, isso é frustração, isso é decepção, porque no fundo, você sente falta de alguém, sente falta de amigo, sente falta de conversar, sente falta da tua infância, sente falta da calçada com seus amigos, sente falta do banho de laje na tua laje. Tem gente que sente falta disso, mas a vida ele ficou tão decepcionado que ele prefere não conviver com ninguém. Você está morrendo em vida. Morrendo em vida. Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros enquanto vivemos em um mundo perdido.
Deus está nos chamando para sermos compassivos diante de um mundo fracassado. Pelo amor de Deus, alguém diga um amém. Deus está nos chamando para sermos compassivos diante de um mundo fracassado. O mundo está descendo ladeira abaixo, mas a igreja é a cura. A igreja tem um remédio, a igreja tem o antídoto. Você tem a fórmula, e por isso que você precisa mostrar a sua cara. O nosso chamado é um chamado para sermos compassivos e misericordiosos. A compaixão, o que é compaixão? É um sentimento de profunda simpatia e sensibilidade até as profundezas dos nossos pratos. É eu me importar com alguém a ponto de eu dividir o que eu tenho com ele. Como eu disse, se tem comida para mim, tem para você. Compaixão é o amor em ação. É amor em ação. Se eu amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso. O amor de Deus não está em mim. Amor em ação. E a verdadeira compaixão, ela sempre me empurra para a ação. Eu estou no meio da mensagem. Eu acho que nós precisamos acordar para isso. No Evangelho de Marcos, por exemplo, capítulo 1, verso 40, diz que um leproso se aproximou-se de Jesus. Eu falei isso na semana passada e perguntou: se quiseres, posso ser curado? E Jesus, ele disse: eu quero, e curou aquele homem. Verso 41 diz: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou naquele leproso, tocou no sujo, tocou no rejeitado, tocou no excluído, cheio de compaixão. E quando você exerce a compaixão, o milagre acontece. Quando você exerce a compaixão, o milagre acontece. Jesus teve compaixão. A compaixão o levou a uma ação. Se você diz que tem compaixão, você precisa mostrar isso através das suas atitudes. A sua ação precisa revelar o que o seu discurso diz, o que sua boca fala. Jesus teve compaixão, e porque teve compaixão, tocou naquele homem, e aquele homem foi curado. Jesus se moveu de compaixão, e apenas um toque, através de um toque, aquele homem foi curado. Mateus também, no capítulo 14, fala sobre isso, a primeira multiplicação dos pães. Jesus estava cansado, queria ficar sozinho, mas quando ele chega na outra margem, ele encontra uma multidão, e diz a Bíblia que ele foi tomado por uma compaixão. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão e teve compaixão deles, e então curou os seus doentes. A compaixão vai te levar a viver o sobrenatural. A compaixão vai te levar para um outro nível de fé. A compaixão vai te levar para um outro nível de experiências. Agora, para viver a compaixão, você tem que estar disposto de abrir mão do seu conforto. Você precisa estar disposto a botar a mão na massa. A questão é que quanto mais eu estou envolvido com mídias sociais, mais eu me preocupo comigo e menos me importo com os outros. Porém, quanto mais estou obcecado por Jesus, menos me preocupo comigo e mais eu me importo com os outros. Quando eu me torno escravo das redes sociais, dos likes que eu vou ter, das curtidas que eu vou ter, do que vão comentar comigo, eu só me importo comigo mesmo. Mas quando eu decido me envolver com Cristo, ser íntimo dele, me torno obcecado por ele, ele é o meu alvo, ele é a minha referência, ele é a minha instrução, ele é o meu músculo, ele é a minha força, ele é a minha fortaleza. Quando eu me envolvo com ele, eu me perco nele, eu me esqueço nele, então eu posso me tornar o que ele é. O chamado para Cristo, para nós hoje é: se esqueça em mim. Aleluia. 3 elementos de pessoas compassivas. Uma pessoa compassiva, ela não tem problema nenhum em ser interrompida.
Lembra que eu falei semana passada do não perturbe? Uma pessoa compassiva, ela não tem problema nenhum em ser interrompida. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Jesus foi interrompido várias vezes. Jesus foi interrompido. Às vezes Deus está te dando a oportunidade de ser interrompido. Algumas coisas estão interrompendo você e você fala, não posso parar agora. Eu não posso parar agora. Mas algumas coisas que alguns momentos da sua vida que você vai precisar parar, é justamente aonde você vai ver Deus manifestar o seu milagre. Vários exemplos. Jesus foi interrompido por uma mulher com fluxo de sangue. Jesus foi interrompido por um chefe da sinagoga. Jesus foi interrompido por um pai que estava com um filho lunático, sabe? E hoje, você vai no mercado para comprar e você é interrompido por uma mulher grávida, toda suja, e ela pede, compra um leite para mim, e você fala, não posso. Não estou generalizando, tem muita gente que faz, mas poderíamos fazer muito mais. Você está no aeroporto, você encontra uma família que por alguma situação não consegue voltar para sua casa, ou está ali precisando de alguma coisa, e às vezes nós passamos distante e nos tornamos indiferentes a isso tudo. Você vê alguém que acabou de sair da prisão, e uma mulher pede, uma mulher que saiu da prisão, ou um homem que saiu da prisão, e ele pede alguma coisa, eu preciso de algo, minha família está sem nada em casa. E às vezes eu estou falando que é o seguinte, na igreja a gente resolve, eu estou falando que você precisa pensar fora daqui. Porque aqui é fácil eu chegar e falar, procura o irmão Kleber e pega uma cesta básica com ele. Eu quero ver lá fora quando a estrutura não está do seu lado, mas você é a igreja. Hã? Você vai deixar a igreja hoje, você conhece pessoas, e a pergunta é, você consegue parar a sua vida em favor de alguém? Jesus parava dele em favor de alguém. Estamos dispostos a sermos interrompidos? E outra coisa, ou será que quando eu faço bem, depois eu fico jogando na cara? Eu que fiz. A Bíblia fala que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. E o que a mão esquerda faz, a direita não deve saber. Então, para de ficar botando no outdoor as suas obras de caridade. Faça o bem. Então, os elementos da compaixão, a interrupção faz parte da compaixão. A compaixão tem custos. Como uma história que nós lemos semana passada do bom samaritano. Que ninguém esperava que fosse sair algo bom de um samaritano, porque ele era excluído, ele era rejeitado, mas foi um samaritano que bancou aquele cara que havia sido assaltado. O samaritano botou a mão no bolso, sabe? Deixa eu falar uma coisa, atos de compaixão, eles resultam na solução de problemas. Deus quer te usar para resolver o problema de alguém. Isso é compaixão. Posso ouvir um amém aqui, igreja? Eu poderia estar pregando sobre milagre nessa manhã. Poderia estar pregando sobre fogo e avivamento. Eu tenho certeza que a igreja estaria incendiada. Eu creio nisso tudo, mas isso aqui é a nossa essência. Isso aqui é o nosso pilar. Isso aqui não tem como separar. A compaixão de Jesus por nós resolveu o nosso problema com o pecado. Se Jesus não tivesse tido compaixão de nós, a gente estava enrolado com o pecado. Estaríamos mortos no pecado. Mas a compaixão, ela te leva a resolver problemas dos outros. Você pode mudar a vida de alguém. E não é fazendo muita coisa, são com gestos mínimos. Às vezes tem gente precisando estudar, e não consegue uma escola, não consegue uma vaga. Você conhece o dono de uma escola, você conhece alguém, ou você fala, eu posso resolver aquele problema. Você não sabe que a mudança que você pode gerar naquela família. Coisas mínimas. Tem gente lutando com um fogão de 4 bocas que só funciona uma e meio assim ruim.
O fogão está velho, a geladeira está velha. Você às vezes gasta uma geladeira num jantar. Você gasta um fogão todo dia no seu almoço. É 400 pratas. É um fogãozinho de 4 bocas. Estou dizendo que você não tem que ter o teu tempo, não me interprete mal. Só estou dizendo que nós poderíamos fazer alguma coisa a mais. Mudar a vida de alguém. Todos nós aqui tem algo que pode ser útil para a vida do próximo. Se você é médico, se você é professor, se você é advogado, se você é atleta, se você... todos nós temos algo que Deus colocou em nós e que eu posso colocar à disposição de alguém. Posso ouvir um amém? Amados do Senhor. Sabe? Clicar o mouse é fácil. Ver pela rede é fácil. Mas Deus quer nos levantar para irmos além. Deus quer que sigamos os seus passos. Sejamos uma igreja mergulhadas na compaixão. Precisamos sentir o fogo da compaixão. Nós sentimos o fogo de tanta coisa, mas às vezes não sentimos o fogo da compaixão nas nossas entranhas. Precisamos expressar a nossa compaixão em forma de ação. Não é clicar numa postagem e dizer, uau, que legal. Nossa, linda a sua obra. E você, está fazendo o quê? Precisamos imitar a Cristo na sua encarnação. Oi? Posso ouvir um amém? Precisamos imitar o Cristo encarnado. Imitar o Cristo encarnado. Olha o que diz, eu amo o texto de Filipenses 2, que diz assim, que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. As igrejas não podem mais dizer às pessoas, vem até nós, vinde a nós, aprenda a nossa linguagem, aprenda o nosso método, aprenda a nossa estratégia, ajude a igreja a melhorar e a crescer. Pelo contrário, a igreja deve ir até as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer e nos envolvermos profundamente em suas necessidades, fazendo justiça e estendendo a misericórdia enquanto comunicamos as verdades bíblicas. Um pregador de 1950, presbiteriano, B.B. Warfield, ele pregou um sermão intitulado Imitando o Cristo Encarnado, e ele diz o seguinte: Jesus veio ao mundo impelido por seu amor pelos outros. Ele veio para esquecer-se de si mesmo nas necessidades dos outros. Sacrificar-se pessoalmente não significa ser indiferente ao nosso contexto e ao nosso próximo, significa nos absorvermos neles, significa nos esquecermos de nós mesmos nos outros, significa mergulhar nas esperanças e nos temores, nos anseios e no desespero de cada ser humano, significa as múltiplas facetas do Espírito, uma multiforme atividade e uma múltipla empatia, significa riqueza de empreendimento, significa que não devemos viver uma única vida, e sim milhares de vidas, ligando-nos a milhares de almas por meio dos filamentos de uma compaixão tão amorosa que suas vidas se tornam as nossas. Aleluia. E eu vou terminar com a história de Neemias, que eu amo. Neemias tinha tudo para não se importar com seu povo, porque ele estava numa situação confortável.
embora ele havia sido levado como escravo, mas ele conquistou um cargo de confiança dentro de um palácio, ele servia ao rei. Aquele que servia ao rei, ele tinha acesso a tudo que o rei tinha. Ele comia a comida do rei, ele bebia a bebida do rei, ele era íntimo do rei, ele entrava na presença do rei a qualquer hora, ele tinha acesso. Então ele tinha um bom alojamento, ele tinha uma boa estrutura. A vida não foi tão legal com ele no começo, mas depois as coisas se acalmaram. Então ele estava numa posição confortável. Assim como muitos de nós estamos vivendo uma situação confortável. E outra coisa, temos que abandonar esse discurso: eu não vou ajudar aquela pessoa porque não merecia. Se fosse assim, Jesus não precisava morrer por nós porque nós não merecíamos. Eu não vou ajudar ele porque ele vai perder tudo de novo, aquele cara não vale nada. Se fosse pensar assim, Jesus faria a mesma coisa com a gente. Sabe? Precisamos deixar o nosso julgamento de lado e nos desprender de certas coisas para ser como Cristo é, que é o nosso maior objetivo, é ser como Ele é. O sonho de Deus é que sejamos uma família de irmãos e irmãs semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus, esse é o sonho de Deus para a igreja nesses dias. O sonho de Deus para a igreja não é que você pule, que você cante, que você grite, que você berre, é que você seja útil. Posso ouvir um amém aqui? É que você se envolva com os problemas do outro. Se envolva com o problema de alguém, e esse pecado que está sentado no meio de muitos de nós hoje, da igreja, que eu digo, da igreja de uma forma geral, da igreja cristã, isso não só no Brasil, mas ao redor do mundo, que é o pecado da indiferença, como eu tenho falado. Neemias recebe uma notícia de que a cidade onde os seus pais estavam enterrados estavam em ruínas. Neemias estava fora do seu país e Neemias decide voltar para a sua terra, decide fazer alguma coisa pelo o seu povo. Você pode querer ser missionário na África, na Índia, na Indonésia, na Turquia, glória a Deus pela sua vida, vai, mas há um povo no teu país que precisa de você, há um povo na tua cidade que precisa de você, e talvez Deus está te chamando para fazer missões na sua cidade, na sua empresa, aqui na favela Mandela de Pedra, aqui na Novo Recreio, em vários lugares onde estão necessitados, não só apenas de um prato de comida, mas de uma atenção sua, de um contato seu, de um abraço seu, de você abrir mão de um sábado seu, de uma folga sua, porque tudo até então tem sido, hoje é o meu dia e eu vou fazer algo para mim, mas isso tem sido a vida toda, e Deus está te chamando, divida um pouco o seu tempo. Neemias se importou a ponto de fazer alguma coisa. Ele chorou quando recebe a notícia, e aí ele fica comovido por aquilo. Ele não era pedreiro, ele não era engenheiro, ele não era experiente em obras, ele não tinha experiência nenhuma em conduzir uma construção, mas ele falou: alguma coisa está errada, os muros estão destruídos, a cidade está saqueada, o meu povo está sofrendo, eu queria tanto poder fazer alguma coisa. Ele chora e se arrepende pela sua geração. Você já se arrependeu pela sua geração? Você já pediu perdão por pecados cometidos pela sua geração? Mas eu não estava lá, mas é sua geração, se arrependa por eles. Neemias pediu perdão pela sua geração, pelos pecados que a sua geração havia cometido, e até pela geração passada, porque os muros estavam destruídos por conta da arrogância e do orgulho dos sacerdotes. Neemias não estava naquela época, mas o povo dele havia pecado, então ele pede perdão pelo seu povo. Meu Deus, Neemias quis saber, ele pergunta para aqueles irmãos que foram visitar ele: como está o meu povo, como está a minha cidade? E muitas vezes nós não queremos saber. Primeira coisa, Neemias se importou ao ponto de perguntar, ele quis saber. E aí eu te pergunto, você quer saber? Você tem perguntado? Eu estou batendo nessa tecla porque eu sinto o Espírito Santo conduzindo por esse lado. Nós precisamos nos importar uns com os outros. Eu tenho problema demais, pastor. Quando você começar a viver o problema de alguém, Deus vai se envolver com os seus problemas. Enquanto você ficar tentando se esforçar para resolver os seus problemas, você só vai ficar cansado. Entrega a Deus e ajude alguém, e você vai ver Deus agir na tua vida. Ele quis saber
Deus coloca pessoas em lugares específicos. Olha só, não é para todos, nem todo mundo tem estrutura para estar em alguns lugares. Mas Deus coloca Daniel em Babilônia. Deus coloca José no Egito. Deus coloca Neemias na Babilônia também. Talvez você está num lugar difícil, mas é só para você aprender por um tempo. Você está num lugar difícil, e ali Deus está te forjando. Você está num lugar difícil, mas Deus já está te sinalizando como que você pode ser útil em outro lugar com o que você aprendeu ali. Deus está te colocando num lugar difícil, porque Deus vai fazer uma ponte entre você, sabe, entre essa pessoa que é difícil, entre esse ambiente difícil, com aquilo que vai acontecer lá na frente. Mesmo estando na Babilônia, foi ali que Neemias conseguiu recurso para fazer a sua missão. Para de reclamar que você está num lugar difícil, porque Deus está abrindo a porta de recursos para você. Para de reclamar que está num lugar difícil, porque Deus vai usar pessoas ímpias para colocar algo na tua mão e dizer, vai e faz o que está no teu coração. Vai e faz o que está. Se é importante, você vai ouvir de pessoas assim, isso é importante para você, eu não sei o que é isso, eu não conheço isso, eu não sei, mas é importante para você, então eu te abençoo. É importante para você, então o que você precisa? É importante para você, sabe o que está faltando? Pessoas que chorem. Porque alguém vai te ver chorando. E essa pessoa que vai te ver chorando, ele não tem a mesma fé que você, ele não crê no que você crê, ele vai achar doideira da sua cabeça, mas aí ele também vai se mexer e vai falar, é importante para você? Então vai. E ainda vai te perguntar, o que você precisa? Dá um glória a Deus aí. Eu não quero me envolver com crente, eu não quero me envolver com igreja, mas o que você precisa? Eu não quero me envolver com esse negócio de religião, mas o que você precisa? Você não está entendendo. Foi isso que o Neemias chega na frente do rei um dia, e ele chega com o semblante caído, e o rei fala, Neemias, você não é assim, você é sorridente, você é alegre, você é um cara comunicativo, eu estou te sentindo para baixo, e aí ele fala, a cidade dos meus pais está destruída, os muros, ela está sendo saqueada, o que você quer, Neemias? Agora, não peça no impulso, não peça por impulso. Quando Neemias ouve a pergunta do rei, o que você quer? Ele disse, eu vou orar. Sabe para quê? Não pedir coisas desnecessárias. Não pedir o que eu não preciso. Não pedir o que eu não vou usar. Não pedir o que vai sobrar, o que vai sobrar, o que não é necessário. Eu vou pedir coisas específicas. Eu vou buscar em Deus o que eu devo pedir. Eu vou buscar em Deus a direção para que eu possa ser efetivo no propósito que eu me propus a cumprir, a fazer. Deus quer que você seja efetivo numa visão e não que você desperdice coisas. Neemias se importou a ponto de perguntar. Neemias podia muito bem ignorar o seu povo, mas ele não ignorou. Neemias se importava. Meu Deus, quem se importa? Neemias se importou ao ponto de chorar. Ele chorou pelo seu povo. Para alguns choro é sinal de fraqueza, mas no caso de Neemias foi um sinal de força. Ele chorou, Jesus também chorou, Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou no túmulo de Lázaro, não porque Lázaro estava morto, Jesus chorou pelo povo que estava do lado de fora, porque Lázaro já estava resolvido. Jesus não estava preocupado com a morte, porque ele tinha um domínio sobre tudo, e ele já estava em conexão com o Pai. O choro de Jesus foi pelos mortos vivos. Jesus chorou pelos mortos do lado de fora. Jesus chorou pelos incrédulos. Jesus chorou porque ele estava sendo rejeitado. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então Jesus chorou porque para ressuscitar Lázaro, ele apenas deu graças a Deus. Eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Neemias chorou.
Deus às vezes vai colocar um peso no teu coração, e isso vai te levar a lágrimas, sabe? Mas essa lágrima não é para a tua derrota, essa lágrima vai servir de combustível para você se levantar em fé e fazer alguma coisa. Essa lágrima vai gerar em você uma visão, essa lágrima vai gerar em você uma paixão, essa lágrima vai gerar em você o desejo de fazer alguma coisa. As nossas lágrimas regam as sementes de providência que Deus plantou em nosso caminho, e que sem lágrimas jamais poderão crescer e produzir frutos. Há sementes de providência no seu caminho, há sementes de providência na tua jornada, que estão aguardando as suas lágrimas para que elas possam florescer. Neemias se importou o suficiente para orar. Ele começa declarando louvores a Deus, e ele ora pelo seu povo, ele se arrepende pelo seu povo. Ao contrário de Elias, de achar que ele era o único em Israel, Neemias sabia que ele não era o único em Israel. Neemias sabia que tinham outros que também estavam orando. Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Você não está sozinho nessa. Você não está sozinho na tua crise. Você não está sozinho em Babilônia. Você não está sozinho no Egito. Você não está sozinho nessa empresa que você acha que é um inferno. Você não está sozinho. Tem pessoas ali que Deus colocou, e você nem sabe, estão orando pela mesma coisa que você, estão ansiando pela mesma coisa que você. Então você permaneça firme. Você não está sozinho no batalhão que você serve. Você não está sozinho na empresa que você trabalha. Você não está sozinho na escola que você dá aula. Você não está sozinho nesse lugar. Existem pessoas, existem colunas que você não está vendo, porque colunas não são vistas, fundamentos não são vistos. Meu Deus, se você quer vitória, quem quer vitória? Você precisa da chave. E qual é a chave? A oração. Eu quero vitória, mas o que abre a porta da vitória é a oração. A chave é a oração. Agora, Neemias não ficou na pergunta, Neemias não ficou no choro, e Neemias não ficou na oração. Tem gente que só para nesses estágios. Ele até se importa, ele até quer saber o que está acontecendo. Aí ele fala, vamos orar. E aí no choro, na oração ele se emociona. Aí ele começa a chorar e fala, Deus vai fazer. Não, Neemias se importou ao ponto de trabalhar. Neemias não parou nesses 3 pontos. Neemias falou, eu não sei por onde começar, mas eu vou me dispor. A unção vem para aquilo que você se dispõe a fazer. Ei, você não pegou isso. Anota aí. A unção vem para aquilo que você se dispõe a fazer. Deus vai agir de acordo com a direção profética que você vai dar. Senhor, eu quero fazer, mas eu nunca fiz isso antes. Senhor, eu quero entrar naquele lugar, mas eu não sei. Deus vai te dar uma direção. E Deus vai colocar pessoas do seu lado. E Deus vai colocar recursos na sua mão. E estar aqui hoje é um sonho. Eu não sabia por onde começar. Eu não sabia como fazer. Eu era inexperiente nesse negócio. Até hoje não sei. Estou aprendendo. Mas quando eu olho e falo, é Deus. Deus colocou pessoas do meu lado. Deus tem colocado pessoas do meu lado. Deus tem enviado recursos. Deus tem enviado para cada dia. Mas uma coisa eu sei, eu não decidi ficar sentado apenas orando, enxergando algo e não me mover naquela direção. Você precisa se mover nessa direção. Você precisa se mover nessa direção. Ele deixou o conforto do palácio. Ele pediu para o rei, eu quero ir lá. Eu quero ir, sabe? E quando você decide ir, Deus se levanta com você e por você. Ele não perdeu o foco. Ele não deu ouvido para fofoca, para picuinha, para palavras de desânimo. Então por isso que você não pode andar por aquilo que os outros estão comentando de você. Não ande viciado ou dominado pelos likes que você recebe. Não, você é maior do que isso tudo. Tenha um foco na sua vida. Saiba quem você é em Deus. E saiba que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Sabe? Ele perseverou. Ele pegou pedras queimadas para reconstruir o muro. Pedras queimadas significa pedras que tiveram experiências. Pedras que já foram usadas um dia. Mas que olhou e falou, o fogo já esteve aqui. Essas pedras não estão como antes. Mas
mas é justamente coisas marcadas que Deus usa. Talvez você se sente uma pedra queimada. Já fui castigado, já fui jogado de um lado para o outro. A minha vida é marcada por incêndios que eu sobrevivi. Eu tenho essas marcas porque eu já estive no fogo. Eu tenho essas marcas. Um dia eu estive nessa parede, mas veio uma destruição na minha vida que acabou com o meu sustento, com o meu alicerce. Eu caí, veio incêndio, mas eu estou aqui. Aí Neemias chegou e falou: não é porque vocês estão queimados que estão sem utilidade. Eu vou pegar vocês e botar de novo na parede. Deus é um Deus que usa pedras queimadas. Deus é um Deus que usa pessoas marcadas. Deus é um Deus que usa pessoas que têm experiências ruins. Deus usa pessoas que passaram por perdas. Deus usa pessoas que foram traídas. Deus usa pessoas que estão enfermas. Deus usa pessoas que tinham tudo para abandonar, que tinham tudo para esquecer de tudo e não querer saber de nada e de ninguém. Mas quando Neemias chega, ele olha as pedras queimadas e ele fala: eu já tenho com o que começar. Pedras queimadas. Deus está levantando aqui hoje pedras queimadas. Ainda há lugar para você no muro. Ainda há lugar para você no reino. Ainda há lugar para você no meio desse mundo louco. Ainda há lugar para você. Deus não vai te rejeitar pelos incêndios que você sofreu. Aleluia! Em 52 dias, Neemias fez algo inédito. O que em 70 anos os sacerdotes não conseguiram fazer, em 52 dias o inexperiente fez. Em 52 dias, um que foi perseguido conseguiu fazer. Em 52 dias, de garçom ele vai a governador, de copeiro ele vai a chefe, ele vai a governador. Deus muda a patente dele e ele nunca pediu para Deus fazer isso. Ele só falou: Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Em vez de pedir a Deus um reconhecimento de um título, peça a Deus para ser útil. Em vez de dar desculpa que o teu pastor não te honra, que o teu líder não te honra, que alguém não te honra, querido, Neemias não preocupou com isso. Ele falou: meu povo está sofrendo e eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Então para de fazer questões de coisas que são puramente vaidade, porque no reino de Deus não tem patente. Todos nós fomos igualados, reis e sacerdotes. Tudo isso aconteceu. Neemias devolveu a dignidade de Jerusalém. Neemias botou ordem no templo. Neemias foi um cara inexperiente. Neemias não era pastor, não era profeta, não era sacerdote, não era levita, não era nada. Ele era um garçom que chegou e falou: isso tudo está errado, como eu podia fazer alguma coisa? Mas eu não sei, nunca peguei eu preciso, meu Deus. E ele vai orar. Querido, quando você decide orar, os teus olhos se abrem. Quando você decide orar, a ideia vem e o Espírito Santo começa a te direcionar. Eu vou ouvir testemunhos de membros da IPAM que vão fazer coisas que nunca se viram fazendo antes. Estou falando para o meu povo agora. Eu vou ouvir testemunho de vocês: pastor, eu nunca fiz isso antes, mas agora eu estou dirigindo uma casa de recuperação. Pastor, eu nunca fiz isso antes, mas agora eu comecei um projeto e eu nunca fiz isso antes. Deus gosta daqueles que nunca fizeram. Porque tem um outro lado, tem a gente que se gaba da sua história. Eu fiz. Querido, está no passado. Você está vivo, então você precisa fazer hoje. Para de querer que os tempos antigos voltem. Porque no meu tempo, porque na minha época, porque, ok, você precisa ser grato por tudo que você viveu, mas você não pode estacionar no tempo. Nós não somos uma fotografia congelada. Eu falo isso. Nós somos um vídeo que estamos em andamento. Estamos em movimento. O REC está acionado. Quando você fica olhando para uma foto, você está vendo que foi congelado lá atrás. E aí você quer aquele momento. Deus está falando: hello. The time is running. Come on. Move. Se mova. Jerusalém viveu uma mudança. Estou terminando porque Neemias se importou. Tudo começou com um homem que se importou. Abraão se importou com Ló e o salvou de Sodoma. Moisés
se importou e livrou os hebreus do Egito. Esther se importou e arriscou a sua própria vida para livrar o povo do genocídio. Paulo se importou e levou o evangelho a todo o Império Romano. Jesus se importou e deu a própria vida por mim e por você. As coisas aconteceram na nossa vida porque alguém se importou. E Deus pode usar a nossa vida para que nós possamos nos importar com alguém. E essa mudança não pode parar em nós. Ela tem que ser contínua. Alguém se importa nesse lugar? Se você se importa, fique em pé agora no seu lugar. Deus está à procura de pessoas para dizer: eis-me aqui. Deixa eu... Aleluia. Eu quero que você olhe para você agora. Tem pessoas que precisam dizer: eis-me aqui. Talvez essa mensagem tenha servido hoje para você olhar. Essa mensagem mexeu comigo em primeiro lugar. Ela tem mexido comigo a semana toda. Eu tenho pensado muito a respeito disso. A respeito do que é ser igreja num mundo fracassado. O nosso chamado não é para sermos egoístas. O nosso chamado é para cumprir o ID. O nosso chamado é para... Mas o restante... Porque mais do que ouvir uma boa mensagem, essa mensagem ela precisa te levar a uma mudança. Se você ouvir mais um sermão e nada mudar na sua vida, na verdade eu quero te perguntar: o que você tem feito com o que você tem ouvido? Não responda para mim, isso é com você. Porque essa pergunta eu faço para mim também. Se você quer nessa manhã dizer: eis-me aqui, falar: Senhor, eu quero fazer, mas eu não sei por onde começar. Senhor, eu estava vivendo um mundo de ilusão, eu estava muito preocupado com o que os outros pensam de mim. Senhor, eu deixei de me importar com o meu próximo, porque eu estava me preocupando demais comigo. Não, Senhor, nessa manhã, essa palavra mexeu comigo e eu quero mudar a minha vida a partir de hoje. Eu não vou ser escravo de redes sociais, de mídias sociais. Que elas me sirvam, mas eu não as sirva. Em nome de Jesus. Fala com Ele. Se você quer ser um Neemias da tua geração, talvez você está aqui e fale: Senhor, eu não consigo pensar dessa maneira. Eu acho que o pobre, ele nasceu para ser pobre. O miserável, ele merece ser daquele jeito. Eu lutei para ter o que eu tenho. Isso é um pensamento egoísta, meu irmão. Deus está te chamando para ser útil no reino dele. Talvez você ache: não, mas o meu lugar, meu ambiente é desfavorável, a minha vida... Querido, se você é pedra queimada, você é o que Deus precisa. Eu quero orar por você, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente.